Estamos sob a graça ou sob a lei? Esta pergunta atravessa os séculos como uma linha de fratura. Divide as igrejas, opõe os crentes uns aos outros e molda uma grande parte do cristianismo moderno. De um lado, a lei, associada ao judaísmo, à condenação, à rigidez, por vezes até à morte. Do outro, a graça, apresentada como uma libertação sem limites, um apagamento total, uma licença para viver sem exigência, porque, disse, Jesus pagou tudo. Mas e se essa oposição fosse uma miragem? E se este debate assentasse numa leitura estranha às próprias Escrituras? Pois nos textos, uma realidade sóbria impõe-se. Jesus, Yeshua, nunca opôs a Torá à graça. E Paulo, tantas vezes invocado como testemunha de acusação, nunca aboliu a lei. Aquilo a que hoje se chama um conflito fundamental pode ser, na verdade, um grande mal-entendido teológico. Um deslizamento progressivo. Uma ruptura imposta ao texto, em vez de revelada por ele. No canal Rokhma, vamos retomar o fio, lentamente, com rigor. Vamos ver o que é a lei, o que é a graça, porque não se opõem, e porque separá-las é trair o próprio coração do Evangelho. Capítulo 1. O que é a lei? Torá. A lei bíblica começa com um mal-entendido, uma palavra carregada de imagens falsas, de medos herdados e de atalhos teológicos. Nas Escrituras, a lei tem um nome preciso, um hebraísmo fundamental: Torá. Esta palavra hebraica não significa, antes de tudo, regra ou restrição, mas ensino, instrução, direção dada para caminhar de forma reta. A Torá é dada a um povo específico, Israel. Inscreve-se num quadro igualmente específico, a aliança concluída no Sinai, sob Moisés. Não se dirige às nações em geral, nem a uma humanidade abstrata, mas a um povo já libertado. A cronologia é essencial. Israel não obedece para ser salvo. Israel obedece porque foi libertado. A lei revela o pecado. Dá nome ao que destrói a relação com Deus e com o próximo. Traça uma fronteira entre o justo e o injusto. Estrutura uma vida santa, encarnada, concreta. A lei nunca foi dada para salvar, mas para revelar. Funciona como um espelho, não para lavar o rosto, mas para mostrar a sujidade. Não para curar, mas para nomear a ferida. Por isso está escrito: eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Romanos 7, versículo 7. A Torá nunca foi um meio de salvação. Nunca foi um fim em si mesma. Nunca foi concebida como uma opressão. E, acima de tudo, nunca foi inimiga de Deus. Ela é santa porque vem de um Deus santo. O problema nunca foi a lei. O problema sempre foi o coração humano. E é precisamente neste ponto que muitos se enganam ao invocar o apóstolo Paulo. Pois, se o seu nome é frequentemente usado para opor graça e lei, ainda é preciso escutar aquilo que ele realmente diz. Capítulo 2. O que Paulo realmente diz sobre a lei? O apóstolo Paulo é, sem dúvida, o autor mais invocado e o mais mal compreendido. Ao longo dos séculos, o seu nome tornou-se o estandarte de uma ruptura que ele nunca proclamou. Paulo não é contra a lei, nunca. Está escrito: a lei é santa, justa e boa. Romanos 7, versículo 12. E ainda: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Romanos 3, versículo 31. Estas palavras não são ambíguas, nem marginais. São centrais. Aquilo que Paulo combate com vigor não é a Torá, é o legalismo. É a pretensão humana de se justificar pelas próprias obras.
É a ilusão de que uma obediência mecânica poderia produzir a justiça do coração. Paulo não destrói a lei, coloca-a no seu devido lugar, porque a lei não salva, não justifica, mas esclarece, revela, delimita, mostra o pecado sem poder apagá-lo, indica o caminho sem dar a força para caminhar. É aqui que surge um dos versículos mais mal lidos de toda a teologia cristã. Paulo afirma que o Messias é o telos da lei, uma palavra grega carregada de sentido. Ela não indica uma supressão, mas um objetivo, um cumprimento, uma finalidade alcançada. A lei aponta para algo que não pode produzir sozinha. Prepara, anuncia, conduz. Paulo não fecha a Torá. Ele revela o seu horizonte. E é precisamente neste ponto que emerge a noção mais banalizada do cristianismo moderno. Uma palavra dita muitas vezes, mas raramente compreendida. Capítulo 3. O que é a graça bíblica? A graça é, sem dúvida, a palavra mais pronunciada e uma das menos compreendidas. Nas Escrituras, a graça nunca é leve. Não é uma tolerância frouxa, nem uma indulgência abstrata. Está enraizada num acontecimento preciso, irreversível, custoso. Uma palavra grega carrega toda a sua densidade. Charis. Ela não designa uma permissão para continuar como antes, mas um favor imerecido que compromete toda a existência. A graça custa o sangue do Messias. Atravessa o sofrimento, a cruz, a entrega total de si. Chama ao arrependimento, uma verdadeira mudança interior. E produz transformação, não um simples alívio da consciência. Está escrito: nele temos a redenção pelo seu sangue. Efésios 1, versículo 7. A graça não apaga a gravidade do pecado. Ela revela o seu preço. E, acima de tudo, a graça realiza aquilo que a lei não podia produzir por si mesma. Perdoa. Regenera. Dá um coração novo. Foi isto que os profetas anunciaram muito antes da era apostólica. Está escrito: porei a minha lei dentro deles. Jeremias 31, versículo 33. A Torá não desaparece, muda de lugar. Já não permanece gravada em tábuas de pedra, mas inscrita no mais profundo do ser. A graça não destrói a exigência divina, torna-a vivível. Mas quando esta graça é desligada da sua profundidade, do seu custo, da sua finalidade, pode tornar-se outra coisa. Uma fórmula, um slogan, uma deriva. Capítulo 4. A deriva moderna, sob a graça como licença para pecar. Existe uma frase que se tornou um slogan, curta, eficaz, mas profundamente destrutiva. Já não estamos sob a lei, estamos sob a graça. Proferida não como uma proclamação espiritual, mas como uma escapatória moral. É usada para viver no pecado sem combate, para rejeitar qualquer correção fraterna, para afastar toda a noção de santidade, agora considerada suspeita ou até opressiva. No entanto, o apóstolo Paulo antecipa precisamente esta deriva. Ele nomeia-a, ele condena-a. Está escrito: permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Romanos 6, versículos 1 a 2. A resposta é inequívoca. A graça nunca é um álibi. Eis o paradoxo, quase absurdo da situação moderna. Aqueles que proclamam mais alto: já não estou sob a lei, na realidade, nunca estiveram sob ela. Nunca carregaram o seu peso. Nunca enfrentaram a sua exigência.
Nunca tremeram diante da sua santidade. E, no entanto, usam a graça para pecar conscientemente, para banalizar aquilo que custou sangue, para desprezar, sem o dizer, o sacrifício do Messias. Isto não é liberdade, é traição. Porque viver assim não é honrar a cruz, é insultá-la. E no coração desta confusão, encontra-se uma palavra pronunciada num sopro, no cume do Gólgota. Uma frase breve, definitiva, frequentemente citada e quase sempre mal compreendida. Capítulo 5. Está consumado. A frase mal compreendida. No alto da cruz, uma palavra é pronunciada, breve, definitiva, carregada de eternidade. Mas essa palavra foi deturpada. Jesus nunca disse, tudo foi abolido. Nunca proclamou o fim da lei, nem o apagamento da exigência divina. Está escrito, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5, versículos 17 a 18. E acrescenta, com uma solenidade inequívoca, nenhum só iota da lei desaparecerá. Uma palavra grega esclarece aqui o verdadeiro sentido, pliró. Ela não significa suprimir, mas preencher, levar à plenitude, conduzir ao cumprimento total. Jesus cumpre a Torá, revela-a em toda a sua profundidade. Encarná-la numa vida humana sem compromissos. Cumprir nunca é anular. Como uma profecia cumprida, a palavra permanece verdadeira. Não desaparece depois de realizada. Atinge simplesmente o seu significado mais elevado. Na cruz, não é a lei que morre, é a dívida do pecado. A confusão entre estas duas realidades produziu séculos de erros teológicos. E, no entanto, a Bíblia apresenta uma visão unificada, coerente, orgânica. Longe de serem inimigas, a lei e a graça pertencem à mesma dinâmica, à mesma aliança, à mesma intenção divina. Capítulo 6. Lei e graça. Duas faces da mesma aliança. Chegados a este ponto, a paisagem muda. A tensão dissipa-se. As oposições caem. Na visão bíblica, a lei e a graça não são dois campos inimigos. Não disputam a alma humana. Operam juntas. A lei revela o caminho, indica a direção, traça uma rota clara no meio do caos moral. A graça, por sua vez, dá a força para caminhar, sustenta onde a carne enfraquece, torna possível aquilo que a vontade humana sozinha não consegue realizar. Está escrito, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A lâmpada ilumina, mas não faz avançar as pernas. É por isso que o apóstolo Paulo pode afirmar sem contradição, para que a justiça da lei se cumpra em nós. Romanos 8, versículo 4. Não contra nós, não sem nós, mas em nós. Eis o ponto de equilíbrio judaico-messiânico. A lei sem a graça conduz à condenação, uma exigência sem fôlego, uma verdade sem vida. A graça sem a lei conduz à anarquia espiritual, uma fé sem bússola, uma liberdade sem forma. A aliança bíblica não escolhe entre as duas. Ela une ambas. E, no entanto, apesar desta coerência, permanece um medo, difuso, persistente. Um receio quase instintivo, profundamente enraizado na história cristã.
Capítulo 7. Por que é que os cristãos têm medo da lei? O medo da lei não nasce do texto bíblico. Nasce da história da sua transmissão. Durante séculos, uma catequese incompleta, por vezes desajeitada, por vezes orientada, moldou as consciências. A lei foi apresentada como um fardo, do qual seria preciso libertar-se, em vez de como uma pedagogia divina. A isto soma-se um legado mais sombrio, uma rejeição progressiva de tudo o que recorda Israel. Uma desconfiança antiga, por vezes inconsciente, em relação à matriz judaica da fé bíblica. A própria palavra mandamento tornou-se suspeita. Evoca constrangimento, rigidez, opressão. Como se toda exigência espiritual fosse incompatível com o amor. Mas instalou-se ainda outra confusão. Misturou-se a lei bíblica com tradições humanas. Confundiu-se a Torá com o legalismo. Aquilo que por vezes pertencia a sistemas religiosos construídos pelos homens foi atribuído a Deus. Dessa confusão nasceu o medo, não da lei em si, mas da imagem distorcida que foi transmitida. E, no entanto, para o crente regenerado, a lei não é uma inimiga. Já não é uma acusação exterior. Torna-se uma bússola interior. O medo desaparece quando a lei é recolocada na aliança e quando a graça é compreendida como uma força de transformação e não como uma fuga. É aqui que tudo converge, para a cruz. Não como um apagamento da santidade, mas como seu cumprimento mais elevado. Conclusão. A cruz não suprime a santidade. No fim deste percurso, uma verdade impõe-se com clareza. A graça não destrói a lei, torna-nos capazes de a amar. A cruz não é uma borracha moral, não apaga o bem nem o mal, não redefine a santidade por baixo. Abre um caminho onde a obediência deixa de ser um constrangimento e passa a ser uma resposta. A graça chama ao arrependimento, não como uma culpa estéril, mas como um despertar interior. Chama à maturidade, a uma fé adulta, responsável, encarnada. Chama a uma reconciliação com a Torá, não como um jugo antigo, mas como uma sabedoria viva. No canal Chokhmah, esta convicção permanece central. A fé bíblica não é nem anárquica, nem legalista. É alinhada. Porque usar a graça para pecar é cuspir sobre o sangue do Messias. Por vezes, para compreender, basta uma imagem simples. A lei é como um semáforo vermelho. Indica o limite, protege a vida. A graça é o motor. Sem motor, o semáforo não faz sentido. Sem o semáforo, o motor torna-se perigoso. O adultério não é relativizado pela graça. A mentira não é santificada pela fé. A hipocrisia religiosa não é branqueada por palavras piedosas. A graça não suprime a verdade, dá a força para a viver. Foi isto que a Assembleia de Jerusalém compreendeu muito cedo, como testemunha o livro dos Atos, no capítulo 15. Perante as nações, não se tratava de judaizar nem de paganizar a fé, mas de preservar o essencial sem trair a aliança. A cruz não rompe com a santidade, revela o seu preço e torna possível a obediência.